Oi! Bom, hoje vamos fazer um comentário depois de uma noite muito bem dormida, tranquilamente, ao lado da minha mulher, da Isabel, que vocês todos já ouviram falar e estão loucos para saber como ela é. Pois é, e aí eu raciocinei a respeito da redução da pena. Apesar de achar absurdo esse vício que tem os tribunais superiores de fazerem contas sempre para rebaixar a pena, eu acho que foi, digamos, algo que não tira as conclusões mais importantes por unanimidade, 4-0, do julgamento na quinta turma do STJ do recurso de Lula. Bom, em primeiro lugar, porque, tirando a redução da pena, nós tivemos a confirmação da condenação em terceira instância. É claro que a defesa vai recorrer e vai para a quarta, para as calendas, para o Supremo. Mas já está claro, lá no Supremo estão querendo fazer uma coisa meio absurda, que é passar da segunda para a terceira instância a autorização para o juiz mandar algum condenado cumprir a sua pena. É uma jabuticaba podre do Brasil, porque no mundo civilizado o condenado é preso logo na primeira instância, né? Pois bem, de qualquer maneira, agora o Lula está condenado em terceira instância, ou seja, a terceira confirmou a segunda instância e também o juiz Sérgio Moro, e o Lula é considerado corrupto, criminoso, praticou um crime de corrupção, pelo menos um. Depois eu vou te explicar porque eu estou dizendo pelo menos um. Bom, além disso, está consagrado da terceira instância que há provas. A terceira instância jamais condenaria alguém sem provas. Então aquela farsa, aquela mentira, aquela fantasia idiota de que o Lula é um preso político condenado por perseguição e sem provas, foi enterrada ontem. Tanto que a própria defesa do Lula, e eu estou refazendo esse comentário, porque a defesa do Lula recebeu de forma até respeitosa, mas bem desenxabida, né, o resultado da decisão, né? Há mais duas coisas muito importantes. O STJ deixou a justiça eleitoral de fora. A defesa do Lula pediu para que pelo menos o crime de Caixa 2 passasse para a justiça eleitoral depois daquela decisão esdrúxula do STF de que os crimes relativos à eleição têm que ser julgados na justiça eleitoral, mesmo que sejam crimes de corrupção, de lavagem de dinheiro e de Caixa 2. O STJ não quis saber. Outra coisa, o STJ não apoiou o discurso absolutamente estúpido da defesa do Lula de que o Sérgio Moro só condenou o Lula porque ia ser ministro da Justiça do Bolsonaro. E quando o Lula foi condenado, o Bolsonaro nem favorito à presidência era. Pois é. Então isso tudo morreu. Moro não foi parcial, segundo o STJ. Moro e a Lava Jato são dois grandes vencedores dessa decisão do STJ ontem. Bom, eu queria também comentar que foi 4-0, mas a turma tem 5. O juiz Joel Ilan Paciornik se considerou impedido porque o advogado pessoal dele é René Dotti, um gênio do direito, um mito da história do Brasil, da democracia, um verdadeiro herói como advogado de presos políticos no regime militar. Isso é um exemplo para ser seguido por Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio Mello, às vezes Celso de Mello e principalmente Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Agora também entrou no clube o Alexandre de Moraes. Aliás, o meu amigo Heraldo Palmeira ficou muito impressionado com a frase que eu disse, que ele não se considera impedido nem quando o processo é sobre ele mesmo, ou então ele não se considera nem parente nem amigo dele mesmo, o Alexandre de Moraes. Mas ninguém vai imitar o Joel
Paciornik, o nome, pior do que Neumann, né? Pois bem, de qualquer maneira, como ele foi um dos indicados da Dilma. Então os 4 que julgaram ficaram sendo assim, um de Fernando Henrique, um de Lula e 2 de Dilma. Ou seja, a maioria foi nomeada por presidentes do PT. Então nem a perseguição pela burguesia para impedir que o Lula do PT fosse candidato cola numa decisão como essa. 4-0. Pois bem, o Gilmar Mendes, que eu já citei aqui, comentou que o Superior Tribunal de Justiça agiu como devia agir. E a Lava Jato atua como se fosse um partido político. Ele está sempre aproveitando para bater na Lava Jato. Mas ele está mostrando que ou não leu a notícia direito ou é uma pessoa de muita má fé. Porque, veja bem, a Lava Jato e o seu juiz, com o seu juiz Sérgio Moro na primeira instância, condenou o Lula a 9 anos e meio. Depois o TRF4 aumentou para 12 anos e 1 mês. Ontem o STJ deu 8 anos e 10 meses, ou seja, 8 meses a menos do que a sentença original do Moro. É praticamente uma consagração para o Moro. O Gilmar devia engolir essa como uma coisa, como um caroço de manga que está entalado, né? Que coisa horrorosa, né? O sujeito dizer que a Lava Jato atua como um partido político no momento em que a Lava Jato obtém uma vitória no Superior Tribunal de Justiça, o que não é fácil, né? Ainda em relação ao Gilmar Mendes, temos uma notícia nova aqui, que o diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, o general Joaquim Silva e Luna, cortou 42 milhões de reais da Itaipu para eventos que nada tem a ver com a finalidade da companhia. Só que aconteceu o seguinte, esse corte alcançou o 7º Fórum Jurídico de Lisboa, que eu já chamei aqui de Convescote em Portugal. Vai todo mundo passear, tomar um cafezinho com a estátua de Fernando Pessoa no Café Brasileirinha, comer um bom bacalhau e aí volta dizendo que deu aulas sobre o direito e a segurança pública. Inclusive o Sérgio Moro, inclusive o Alexandre de Moraes. Pois bem, o general cortou a verba da Itaipu, só que 2/3 dessa verba já tinham sido pagos por decisão de Michel Temer, o amigão que recebia o Gilmar Mendes em casa, e que a casa era o Palácio do Jaburu, que nomeou a Procuradora-Geral da República e que sempre ficou ali ao lado do Temer. Pois bem, o Temer pagou 2 prestações em dezembro. Você já ouviu falar numa compra em que você faz, ou um pagamento que você vai fazer, que as 2 prestações de dezembro são pagas antes de 2019 chegar, porque aí o Bolsonaro ia tomar posse e o Gilmar Mendes se sentiu ameaçado sobre essa perspectiva histórica. Então, dos 3.369.000 reais, só ficaram sobrando 800 e pouco da terceira parcela, 876 mil. Ainda em relação ao Itaipu Binacional, vocês devem lembrar que a dona Samantha Ribeiro Maia, autora de um dos documentos do Temer, na época do impeachment da Dilma, foi nomeada para essa sinecura, um cargo de conselheiro da Itaipu Binacional. Esse cargo ele remunera com 24 mil reais por mês para participar de uma reunião a cada 2 meses. Ou seja, a ex-mulher de Gilmar Mendes, que é essa senhora que eu citei, ganha 48 mil reais para participar de uma reunião. É um jetonzinho bastante razoável. Mesmo salário que é pago ao Carlos Marum, né? O Rottweiler do Temer, aquele que, né? E a dona Samantha, porque o Gilmar, ex-marido, nunca vi como tem ex-marido generoso lá no Supremo. É um verdadeiro sindicato de ex-maridos, né? As ex-mulheres se dão bem na vida. A ex-mulher do Toffoli recebeu, durante 35 meses, 50 mil reais por mês de um dinheiro que a mulher atual depositava
da conta dela na conta dele, depositava 100 mil, e os 50 eles usavam nas despesas pessoais. Pois bem, então, além do Gilmar Mendes, comentou a decisão do STJ Marco Aurélio Mello. E Marco Aurélio Mello disse que tem dúvidas sobre um dos crimes do Lula. O Lula foi condenado por corrupção e lavagem de dinheiro. Ele disse, corrupção tudo bem, lavagem de dinheiro eu tenho dúvidas. Bom, ele deve, o único conselho que eu posso dar a ele é que ele deve ir ao confessor dele e confessar essa dúvida terrível, essa dúvida atroz, antes de votar. Mas a gente já sabe que ele devia mesmo, o que ele queria mesmo era voltar para soltar o Lula, porque o Marco Aurélio Mello dizia que o Brasil não ia suportar prender o Lula porque as ruas ficariam convulsionadas. O Lula tinha prometido botar o Stedley para invadir as ruas, ia ser uma convulsão social. Olha, ontem, o dia em que o Superior Tribunal de Justiça julgou o Lula, não tinha ninguém na rua, ninguém, era um vexame, né? Pois bem, o governo Bolsonaro ganhou a votação na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara com 48 votos a 18. Levou 62 dias para passar isso, por inércia do governo e por canalice da chamada resistência, que já foi oposição. Quero defender aqui a líder do governo, a Joyce Hasselmann, que foi lá brigar e todo mundo reclamou. Agora, é uma vergonha mesmo ficar discutindo o teor de alguma coisa numa Comissão de Constituição e Justiça que deve julgar só a constitucionalidade do projeto que vai à votação para a emenda na Constituição. E para terminar, o Bolsonaro teve um Ibope de 35% de aprovação, 27% de reprovação e 51% do brasileiro aprovaram o jeito dele governar. Enquanto isso, o seu filho Eduardo disse que o vice tem a obrigação de apoiar e concordar com o presidente. Nada disso, ele não sabe nada desse rapaz. Como é que consegue ser deputado federal uma besta dessa? Porque veja bem, o vice-presidente é eleito como presidente. Teve o mesmo número de votos que ele teve. Assume. E na condição de vice-presidente ele tem uma expectativa de poder. Ele não tem nenhuma obrigação de ter o mesmo discurso do presidente. Em 46, podia até ser adversário. O João Goulart era adversário do Jânio, foi o vice do Jânio. Agora não, faz parte da mesma chapa. Mas ninguém tem obrigação de seguir o clã Bolsonaro em tudo o que eles pensam, muito menos o vice. É bom avisar para os Bolsonaro, Jair, Carlos e Flávio, que o vice é inamovível. O vice só cai junto com o Bolsonaro. Somente se houver um impeachment do Bolsonaro, o vice pode cair ou não, pode assumir o lugar dele. Então, parem de brigar, até porque tem reforma da Previdência e pacote anticrime do Moro para votar no Congresso. Direto ao assunto, em pé, e só a verdade nos salvará.